Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, conforme havíamos prometido, vamos estudar hoje estatística e em qualquer aula de estatística que eu venha passar para vocês, eu sempre afirmo. Olha só. Oi? Desliga o comentário aí, por favor. Qualquer aula de estatística que eu vinha passar para vocês, transmitir para vocês, eu sempre afirmo, é proibido errar questão de estatística, porque historicamente é uma questão considerada fácil no Enem e fácil em qualquer outro vestibular. Professor, e vai cair estatística esse ano? O que pode ser abordado em estatística? Não tem jeito, assim como todos os anos, as questões de estatística, elas vêm em número de mais ou menos 5, quer seja para analisar gráficos e tabelas, quer seja para fazer contas com médias, medianas, desvio padrão. Tá legal? E esse ano? Esse ano eu aposto, obviamente, assim como qualquer outro professor de matemática ou da área de exatas mesmo, que vai cair algo, se não cair relacionado a um crescimento exponencial, o tal do coronavírus, do Covid-19, é uma curva exponencial, é sim, não é PG, é uma função exponencial, tá? E aquela curvinha, aquela barriguinha que vocês já viram, tão falada, tão famosa, a curva que a gente deseja tanto que achate, né? A curva de achatamento, aquela curva, ela tem um nome na estatística, ela é chamada de gaussiana, tá legal? Ela sobe exponencialmente, daqui a pouco ela, se Deus quiser, o mais rápido possível, ela vai descer, vai achatar, né? E não fazer aquele pico indesejado, né? Tá bom? Então, a estatística, né? A estatística ela vai fazer pesquisas, vai fazer levantamentos de preferências de produto, de políticos, de partidos, vai condensar esses dados, vai classificá-los, ordená-los e a partir dessa observação, que seja uma observação nas medidas de tendência central, que a gente vai estudar daqui a pouco, sendo elas média, moda e mediana, quer seja nas medidas de dispersão, que a gente vai estudar também, né? As mais conhecidas e cobradas são a amplitude, a variância e o desvio padrão. Tá legal? E a partir desse estudo nas medidas de tendência central, nas medidas de dispersão, é que a gente toma decisões. Decisões quanto à quantidade de produto a ser oferecido naquela sociedade, naquela população, quanto ao político que a gente vai oferecer para aquela comunidade, enfim, tá? A estatística, ela era uma pós-graduação do curso de matemática, licenciatura e bacharelado, né? Só que ela tomou um nível de importância tão grande que hoje ela é um curso específico. Ela é um curso específico, um curso de nível superior. Infelizmente na UFAL, na nossa Universidade Federal de Alagoas, não tem estatística, né? Tem na UFPE, salvo engano, tá? Mas tem sim esse curso de estatística formando profissionais chamados de estatístico. Tá legal? Então a gente vai estudar estatística hoje com o pé lá na história, né? Desde a época do Antigo Testamento, tem lá registro no Antigo Testamento que Moisés fez uma coleta, um levantamento de dados para saber quais os seus pares que poderiam servir como soldados em sua luta, né? Na sua luta épica. Tá? De lá para cá, obviamente, né? Os levantamentos foram feitos, as pesquisas foram feitas e hoje a gente tem o que tem, tá? Sigamos! Pois bem, alvo de hoje, estatística. Repito, questão fácil do Enem, são 4 questões fáceis que eu não posso me dar ao luxo de errar, absolutamente. Estatística. O que vem a ser estatística? A estatística pode ser pensada como a ciência de aprendizagem
a partir de dados. Eu vou coletar dados, né? No nosso cotidiano a gente precisa tomar decisões, já lhes disse, com relação a produtos a serem oferecidos no mercado, a políticos a serem oferecidos nas nossas cidades, estados e em nações, né? E a partir desses levantamentos a gente, né, tomar essas tais decisões aí, né? Em linhas gerais, a estatística ela vai fornecer para a gente, pessoal, métodos que auxiliam esse processo de tomada de decisão. O que vai acontecer então? Eu vou levantar esses dados. A princípio, esses dados serão dados brutos. A partir desses dados, a gente vai analisar a partir de gráficos, quer seja gráfico de barras, gráfico de linhas, gráfico de setores, que comumente as pessoas chamam de gráfico de pizza, né? Realmente tem um formato de uma pizza parecido, né? Aí eu tenho vários outros gráficos, né? O Enem está cobrando muito aqueles gráficos pitorescos, colocando, por exemplo, automóveis, desenho de automóveis, né? Nos gráficos, desenhos de trabalhadores nos gráficos, né? Desenhos pitorescos aí. A partir desses gráficos a gente vai analisar e, como já lhes havia dito, tomar as decisões, né? Em cima da variável que está sendo estudada. Quando eu falo em variável, essa variável é exatamente o meu alvo de estudo. É um produto que eu vou lançar no mercado, é um político que eu vou lançar no mercado, né? É um tênis, qualquer coisa que eu esteja estudando, uma idade, um salário, é chamado de variável na estatística. A gente vai ver daqui a pouco que essas variáveis podem ser variáveis discretas ou variáveis contínuas. Beleza? Ok, mas por que eu vou utilizar a estatística, hein? Porque as escolhas, elas apresentam muita variabilidade, né? Variação de indivíduo para indivíduo e variações até mesmo no próprio indivíduo. Uma hora você prefere a namorada mais cheinha, outra hora você prefere a namorada mais magrinha, né? Então, as concepções, as escolhas no próprio indivíduo, elas variam muito, né? A estatística ela estuda como controlar, minimizar e observar variabilidade, que é inevitável nas medidas e observações, né? Sem métodos estatísticos, sem validade científica. Tá legal? Então, por exemplo, essa última frase é muito forte nesse momento agora, né? Por que o tal da cloroquina ainda não é a nossa heroína? Porque a gente não tem dados estatísticos, simplesmente isso, né? Essa frase é muito forte. Sem métodos estatísticos implica sem validade científica, né? Bom, fenômeno estatístico vai ser qualquer evento que eu pretendo analisar. E dentro desse fenômeno estatístico vai estar a nossa variável de estudo. Essa variável de estudo, ela pode ser uma idade, o número de sapato que você calça, a média salarial da sua empresa, a preferência por determinado chocolate, enfim. O dado estatístico e a população a ser pesquisada. Essa população, quando muito grande, claro que a gente vai trabalhar com amostras, só que essas amostras precisam ser representativas. Não adianta pegar uma amostra, por exemplo, eu vou pegar uma amostra de um produto, preferência de um produto apenas num bairro nobre. Peguei 100 pessoas de bairro nobre e fiz a minha pesquisa ali. Espera aí, será que essa pesquisa vai nos fornecer dados fidedignos? Com certeza não, né? Assim como se eu for fazer uma pesquisa de produtos caríssimos numa região mais pobre, tá? Então eu tenho que ter discernimento e fazer essa coleta de dados de forma ampla e inteligente. Por exemplo, digamos que eu queira fazer uma pesquisa para estimar a preferência dos cariocas, por exemplo, né, para a prefeitura. Aqui o mapa do Rio de Janeiro, por exemplo. Mapa do Rio de Janeiro, a gente observa que ele tem subdivisões, né? Oeste, Norte, Sul, Centro. Eu tenho um mapinha e tenho um gráfico de barras para representar. Esse primeiro levantamento de dados
Olha só o que aconteceu. Olha só. Eu observei com muito mais ênfase a região sul do Rio de Janeiro. Não conheço muito bem o Rio de Janeiro, mas parece-me que é uma região de área nobre, né? Salvo engano, é isso mesmo, tá? Então, quer dizer, esse primeiro levantamento não vai nos fornecer o resultado de uma pesquisa fidedigna. Claro que não, né? Aí fiz outro levantamento. Olha só, está muito mais fidedigno esse levantamento. Está muito mais miscigenado, né? Então, está muito melhor esse segundo levantamento aí, tá? E bem mais estratificado. Ó, melhorou mais ainda o terceiro. Perfeito? Então, é óbvio que para se obter dados fidedignos, né, eu preciso de um levantamento bem feito, diversificado. Eu sempre, quando começo minhas aulas, quer seja nos cursos pré-vestibulares, nas escolas ou até mesmo nas faculdades, porque sim, vocês vão estudar estatística no nível superior. Acredito que mais de 90% dos cursos de nível superior, eles têm essa disciplina, estatística. E alguns deles, de exatas, por exemplo, tem estatística e probabilidade, tá? Porque a estatística está intrinsecamente ligada à probabilidade. A partir do estudo, né, do levantamento de dados, a partir dos estudos estatísticos, a gente tem um evento probabilístico, mais ou menos sabendo o que vai acontecer lá na frente. Bom, a grosso modo, a estatística ela se subdivide, né, em dois momentos. Esses momentos são as medidas de tendência central, também chamadas de medidas de posição, e as medidas de variância, né? Medidas de dispersão. Agora estudaremos as medidas de tendência central. E essas medidas, as principais, as mais cobradas, são a média, a moda e a mediana. Tá? O professor Enem já cobrou quais ou qual dessas três medidas de tendência central? O Enem já cobrou as três, reiteradas vezes. O Enem cobrou as três. Sempre, sempre, sempre questões fáceis. A mais comum de todas é a nossa velha e boa média. Tá legal? A nossa velha e boa média. Todo mundo faz isso desde criança. Quero passar de ano, a média é 6 da escola, professor. Soma as 4 e divide por 4. Então, a média é exatamente isso. É somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. Tá? Agora, meu amigo, as fórmulas de estatística são coisas grotescas, absurdamente complicadas de se interpretar. Mas, na prática, todos sabemos que é muito fácil a aplicabilidade dessas fórmulas, né? Quer ver uma delas? Ó, olha só. Geralmente, pessoal, a gente chama média com esse x barra aqui, tá? X barra. Perfeito? Ó, x barra, a gente representa a nossa média aritmética, né? Na aula seguinte, a gente vai estudar a média aritmética ponderada, vai estudar também outras médias, que são as médias geométrica e a média harmônica. Tá? Nunca caiu geométrica, nunca caiu harmônica, nem na UNCISAL, tampouco no Enem. Então, representamos a média aritmética simples, que é a mais comum, obviamente, com esse x barra, e a notação dessa fórmula é algo terrível, né? Ó, x1 mais x2 mais xn dividido por n, ou seja, o somatório, se liga aí, ó, esse símbolo, essa letra grega é chamada sigma. Sigma, somatório, tá? A média é o somatório, né, de todos os valores xi, sendo que esse i varia de 1 a n, tá? No nosso caso, por exemplo, na tua escola, você somou o primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, dividiu por 4, tá? Então, e por que você coloca essa fórmula maluca aí? É por questão de registro, de formalidade. Prefiro eu que vocês apliquem a fórmula, que vocês já sabem, a ter que decorar uma fórmula nojentinha dessa, tá? Média aritmética simples,
Eu vou só colocar um aqui, mas sinceramente, vocês já sabem isso desde crianças. Bom, olha só. Digamos que você, nos 4 bimestres de matemática, você tirou essas notas: 9,5, 2,5, 8 e 4. Primeiro bimestre, a escola pegou leve com você se entusiasmou, tirou 9,5. No segundo bimestre, você se apaixonou por uma menininha, perdeu o cabeçote, descompensou, tirou 2,5. No terceiro bimestre, a escola fez uma feira de ciências, aquela que passa todo mundo com 10. Mas o professor botou uma prova fervendo, todo mundo tirou 6, ficou com média 8. E no quarto bimestre, você ficou com 4. Certo. Né? Como é que a gente faz essa continha aqui? Deixa eu ver aqui. Bom, como é que a gente vai fazer essa conta aqui rapidinho? Vocês sabem fazer melhor do que eu, bem mais rápido, né? Ferrou aqui. Simplesmente vocês vão somar as 4 notas, óbvio, né? Vamos somar as 4 notas. Nove e meio, 2 e... Desculpa. Nove e meio, mais 2,5, mais 8, mais 4. E aí, foram 4 notas já jogadas, a gente divide por 4. Então está aqui a tua média aritmética simples. Todo mundo sabe fazer isso de criança, não é verdade? Somando aqui 9,5 com 2,5 tem 12, 12 mais 8, 20, 20 com 4, 24. 24 por 4, opa, passei de ano, professor. Estou passado. Beleza. Tranquilidade. Tudo bem? Só para ilustrar, mas todo mundo já sabia disso desde criança, né? Perfeito, vamos voltar para cá. Ok, já fez essa continha. Calculamos a média. A média a gente considera como sendo um ponto de equilíbrio, né? Segunda medida de tendência central, a moda. Então, vamos trazer do cotidiano para a matemática isso aí. O que é uma coisa que está na moda? Uma roupa que está na moda, por exemplo. É uma coisa que está aparecendo muito, uma coisa que está em evidência, em destaque. Correto? Então a moda é facilmente reconhecida, basta procurar o valor que mais se repete, o valor que se destaca. Tá? Vamos dar uns exemplos aqui para você obter a moda. Muito fácil, muito fácil. Cuidado apenas com as cascas de banana. Por exemplo, digamos que eu queira observar a moda de 4 grupinhos de alunos. Eu fiz o levantamento das idades de cada grupo desses. Grupo 1, eu tenho alunos com 13, 14, 13, 15, 17, 18, 13, 18. Observe que eu tenho uma distribuição de frequência maluca, não está ordenada aí, nem precisa para observar a moda, né? Mas eu observei sim que eu tenho 3 alunos que se destacam com a idade 13. É a idade que mais aparece, é a idade em evidência, então eu tenho a idade modal ou simplesmente moda como sendo igual a 13. Perfeito? Tá aqui, facinho, facinho, 13. No grupo 2, você tem outra distribuição de idades. Observe que eu tenho um aluno com 13, outro com 14, um com 13, um com 15, 14, 18. Epa,
Ei, professor, tem duas idades aí que estão se destacando, as idades 13 e 14. Ambas aparecem duas vezes. Ah, eu posso ter mais de uma moda? Perfeitamente, eu posso ter. Esse conjunto é um conjunto bimodal. Bimodal. Eu tenho duas modas. Eu tenho a moda 13 e tenho a moda 14. Duas idades modais. Perfeito? Analise agora o grupo 3. Opa, grupo 3. Conserta aí. 3. No grupo 3, eu tenho alunos com idades 13, 14, 15, 17, 16, 11, 12. Ora, peraí. Nenhuma idade ali se destaca dentre as demais. Sendo assim, eu não tenho moda alguma. Eu tenho um conjunto amodal. Perfeito? E no grupo 4, olha só, cuidado aqui no grupo 4. É onde eles costumam pegar os alunos mais desavisados. No grupo 4, o que aconteceu aqui? Eu apareci com duas idades 13, duas idades 14 e duas idades 15. Ah, peraí, professor, então quer dizer que esse conjunto tem 3 modas, certo? Errado. Esse conjunto não tem 3 modas, visto que nenhuma das idades se destaca dentre as demais, né? Todas as idades aí aparecem, apesar da frequência ser uma frequência diferente de 1, no caso a frequência 2, aparecem 2 vezes, nenhuma das idades se destaca das demais. Então, eu estou diante de um conjunto também amodal. Muito cuidado, tá? Repito, apesar dessas idades aparecerem com frequência diferente de 1, não existe moda, não existem modas nesse grupo 4. É um conjunto amodal. Perfeito? Bom, se a tua questão ela vier a partir de uma tabela, né, com dados agrupados, a gente diz que os dados, quando vêm em tabelas, a gente diz que são dados agrupados. Observe que existe a diferença. Por exemplo, nesses 4 grupos, eu tinha uma distribuição de frequência linear. Aqui eu tenho dados agrupados. Percebe? Fica mais fácil ainda observar a moda, né? É só observar a frequência. Qual a maior frequência aqui? 12. Qual o nosso estudo? A nossa variável de estudo é a temperatura. Então, a temperatura modal é 2 graus Celsius. 2 graus Celsius, tá? Inclusive um aluno, eu falei centígrados uma vez e o aluno veio corrigir, né? Mas está correto também centígrados. A escala Kelvin é centígrada, a escala Celsius é centígrada, né? É graduada a partir de centésimos. Então, realmente, a Celsius é centígrada e a Kelvin também é centígrada, tá? Mas o correto, óbvio, é a escala Celsius aí, tá? Bom, então 2 graus Celsius é a temperatura modal, ou simplesmente a moda. Beleza? Sigamos! E aqui, velho, é onde o Enem insiste em pegar você. Insiste em pegar você. Ele quer que você caia nessa pegadinha da mediana. Anota essa observação aí no seu juízo. Tatua isso na tua mente. De 10 questões que ele cobrar em relação à mediana, em 11 ele vai tentar induzir você ao erro. Repito, de 10 questões de mediana, em 11 ele vai induzir você ao erro. Vejamos, a mediana, pessoal, é o termo central da distribuição. É aquele valor que fica exatamente no centro. Ou melhor, é aquele valor que divide os dados, divide a distribuição em 2 quantidades iguais. Tá legal? Bom, é um valor situado de tal forma que no conjunto de dados separa os 2 subconjuntos do mesmo número de elementos, né? Agora tem uma coisa, é o que eu falei, importantíssimo, importantíssimo. Se esquecer, morre, tá? Se esquecer, morre. Antes de observar a mediana, estabeleça o rol. Estabeleça o rol.
estabeleça o rol, por favor. Esse cara é o cara importantíssimo. E o que é o rol, professor? O rol é o ordenamento crescente ou decrescente da frequência. Olha só, antes de observar a mediana, estabeleça o rol. É o ordenamento crescente ou decrescente dos dados. Agora, convenhamos, é muito mais comum a gente ordenar os dados de forma crescente, né, velho? Né? Mas, por incrível que pareça, uma questão CESP-SEBRASP, né, de vestibular, o CESP colocou um rol decrescente. Muda em quê? Nada. E nada muda. Quer seja um rol crescente, quer seja um rol decrescente, a tua mediana não irá mudar, certo? Por isso que é indiferente. Beleza? Bom, então, antes de observar a mediana, estabeleça o rol. Coloque os dados na ordem crescente, coloque as idades na ordem crescente, coloque os salários na ordem crescente, coloque as temperaturas na ordem crescente. Por exemplo, determinar a mediana das seguintes distribuições. Olha só para essa distribuição aqui. Eu tenho uma distribuição que possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Então, obviamente, a mediana é o elemento central que divide ou a distribuição em partes iguais. Então, a mediana é 13, professor. Certo ou errado? Errado! Muito errado! É aqui que ele vai querer pegar você. Porque onde mora o erro? Fatal. Muito errado. Primeiro, pessoal, tem que estabelecer o rol. E quem é o rol? Coloque na ordem crescente essas idades, por exemplo. Esses salários, por exemplo. 2, 5, 6, 9, 10, 13, 15. Agora sim. Agora eu tenho um rol crescente. Observe que se eu fizesse um rol decrescente, um rol decrescente, ficaria 15, 13, 10, 9, 6, 5 e 2. Novamente, o 9 seria o termo central. Perceberam? Tanto faz a ordem crescente como decrescente, a mediana ela não muda. Perfeito? Tá? Então, agora sim, a gente tem uma mediana. Tá erradinho aqui é 13, aqui é 9, né? Mediana 9, tá? Seria o correto, mediana 9. Tá legal? Tá? Repito, faz o rol. Agora sim, observa quem é o termo central, 9. Epa, mas espera aí. Nessa distribuição, existe um termo central. 3 para cá, 3 para cá e o termo central está aqui. Massa. Mas se eu tivesse, por exemplo, apenas 8, 2, 3 e 6. Se eu tivesse 4 termos apenas, o que eu faria? Se eu tivesse 4 termos apenas, eu iria fazer a média dos dois centrais, uma média aritmética simples. Então basta somar 2 mais 3, 5, divido por 2, dá 2,5. Certo ou errado? Errado, porque você mais uma vez esqueceu do rol. Vamos fazer o rol? Cadê? O rol seria 2, 3, 6 e 8, pessoal. Agora sim, agora eu somo os dois centrais e divido por 2. A minha mediana seria 3 mais 6 dividido por 2. Nesse caso seria 4,5. Compreendem? Tá legal? Então,
A mediana é a média aritmética dos dois termos centrais numa distribuição de quantidade par. Observação. Enquanto a moda sempre vai estar no rol, sempre vai estar na distribuição, a mediana não necessariamente vai estar na tua distribuição. Eu vou repetir, importantíssimo. Enquanto a moda sempre estará na tua distribuição, a tua mediana não necessariamente estará na tua distribuição. Observe que 4,5 não está aqui na minha distribuição, não aparece, mas é a mediana. Isso já foi alvo de uma questão do Enem, quando ele elencava o estudo de 15 dias medindo a temperatura. A mediana não estava naquela tabela, mas pode sim acontecer isso, como é o caso aqui. Entendido? Então, sigamos. Perfeito. Então, agora a gente vai estudamos as medidas de tendência central e agora a gente vai estudar as medidas de dispersão. Na verdade, a grosso modo, essas medidas de dispersão é o tanto que os valores, que os dados, eles estão variando. É o tanto que esses valores estão dispersos um do outro. Você tira 9,5 numa prova, tira 2 na outra, tira 8 na terceira, tira 1 na quarta. Então você variou demais. Você se dispersou muito. Então o seu desvio é horrível, é grande. E desvio grande não é nada bom para um exame, por exemplo, feito Enem. Tá legal? Se você mantiver o padrão, é muito menos prejudicial para você. É muito mais favorável, tá? Desvio alto é coisa ruim para a gente. Medidas de dispersão. Dentre todas as medidas de dispersão, existem várias, tá? Existem amplitude, desvio médio, mas a gente vai estudar essas três aqui, que é as que podem ser cobradas. A amplitude, a variância e o desvio padrão, que já foi cobrado. Perfeito? Ah, professor, a variância não foi cobrada não? Espera aí. Para eu calcular o desvio padrão, eu tenho que ter calculado como pré-requisito a variância. Certinho? Então uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Certo? Vamos lá. A amplitude é muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Né? É só você pegar o maior valor e subtrair do menor valor. Então, por exemplo, você tem 4 notas aqui. 4 notas. 6, 7,5, 9,5, 7,5. Qual será a sua amplitude? Amplitude você pode chamar de A, T, pode chamar de R, ou simplesmente de amplitude. Fim de papo. A vida é sua, é isso? Então, a amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor. Simplesmente isso. Nesse caso, maior valor, 9,5. Menor valor, 6. A diferença, 3,5. Essa é a minha amplitude, tá? A amplitude, nesse caso, 3,5. Sem problema algum, tá? Tudo bem? Facinho. Essa é a amplitude. Agora sim. Variância. Pessoal, a variância a gente representa com esse carinha aqui, ó. S2. Tá legal? Desculpa. O S2. Não é que você vai tirar a raiz desse troço. Ainda não. A variância a gente representa com S quadrado. S2. Tudo bem? Tá? Bom. Existem várias definições para variância, mas eu quero que você esqueça essa fórmula, por favor. Ainda bem que nem saiu a fórmula. Graças a Deus. Então esqueça essa fórmula de variância. Vamos aplicar essa fórmula na moral, no exemplo. Vamos resolver no exemplo. Tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma aplicação de variância já junto com o desvio padrão para a gente ganhar tempo. E essa fórmula, professor? Meu amigo, essa fórmula, deixa eu escrever ela aqui para você, tá? Para ver se você vai gostar dela como eu odeio.
Essa fórmula é o seguinte, ó. A variância, que a gente chama de S2, tá? Ela vai ser... Eita. Olha só, ela vai ser o somatório de todos os valores xi. Esses valores i variam de 1 a n, dividido por n, só que não é somente o xi o somatório, é o xi menos a média, só que não é somente xi menos a média, você ainda eleva ao quadrado. Olha só, a fórmula é grotesca, eu nem quero que você decore essa fórmula, nem quero. Combinado? Esqueceu? Pois é, então pronto, vamos esquecer isso. Apaguei, vamos voltar para a realidade. Certo. Falei variância e agora desvio padrão. Bom, desviou muito, isso é prejudicial, é ruim. É preferível que você mantenha uma regularidade, perfeito? E o desvio padrão? Aí a fórmula fica fácil. O desvio padrão nada mais é, o nosso desvio padrão S, nada mais é que a raiz quadrada da variância. Simples assim. Então essa é a fórmula de desvio padrão. Portanto, pessoal, isso aqui, viu? S, desvio padrão, é a raiz quadrada da variância. S, o desvio padrão, é a raiz quadrada da variância. Correto? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Agora, isso para fixar só vai mesmo com um exemplo. Certinho? Vamos fazer um exemplo disso aí? Vamos calcular o desvio padrão? Vamos lá. Deixa eu ver se eu encontro um exemplo aqui para a gente calcular. Faço já essa daqui do Enem, né? Vamos fazer o seguinte. Pronto. Aqui. Excelente. Eu quero calcular o desvio padrão dessas 4 médias. 5,5, 6,5, 8 e 4. Né? Quero calcular o desvio padrão dessas 4 médias aqui. Simbora? Vamos para cá. Bom, quais foram as minhas notas? As minhas notas foram 5,5, 6,5, 8 e 4. Perfeito. Né? 4 notas e vamos calcular o desvio padrão. A gente vai calcular isso em 3 passos. 3 passos, vamos calcular isso aqui. Primeiro passo. Eu vou calcular a média. Facinho, facinho. Todo mundo sabe calcular a média. É a média aritmética simples. Perfeito? Olha só. A média aritmética, a gente já viu. Eu vou somar todo mundo. 5,5 mais 6,5 mais 8
mais 4 e divido por 4. Observe que essa média vai ser 6. 12, 20, 6. Perfeito? Beleza. Vamos guardar. Vamos guardar isso aqui. Eu vou utilizar já já. Média 6. Combinado? Média 6. Ok. Bom. Segundo passo será o crucial. A gente vai calcular, de fato, a variância. Certinho? Segundo passo, a variância. A variância, lembrem, é o nosso S2. Muita atenção como eu vou montar essa expressão, viu? Se assusta não. Assusta não. Bom, quem vai ser a minha variância? O que é que você vai fazer? Olha só. Pegue a primeira nota. Subtraia da média e eleve ao quadrado. Some. Pegue a segunda nota, subtraia da média e eleve ao quadrado. Pegue a terceira nota, subtraia da média e eleve ao quadrado. E por fim, pegue a última nota, subtraia da média e eleve ao quadrado. Perfeito? São 4 notas em jogo. A gente vai dividir por 4. Tá legal? E aí, pessoal? Essas continhas, não se preocupem se der negativo, porque qualquer coisa ao quadrado vai dar positivo. 5,5 menos 6 dá menos meio, menos meio ao quadrado é 0,25. 6,5 menos 6 dá meio, meio ao quadrado também é 0,25. Eu já tenho 0,50. 8 menos 6 dá 2 ao quadrado, 4. 4 menos 6 menos 2 ao quadrado também dá 4. Somando todas essas coisinhas aqui, eu vou ter 8,25. Não é isso? Acho que é. 8,25. Vocês fazem em casa essa soma, tá? Então eu vou ter aqui uma variância dividida por 4, eu vou ter uma variância de 2,0625. Reforça essas continhas em casa aí, tá? As continhas aí depois vocês veem se está certo ou errado. Não tem problema não. Lá vai ter, né? Beleza? Tranquilo? Primeiro passo, a média aritmética simples. Segundo passo, a variância. A variância. Né? Então aqui eu já tenho, pessoal, a minha variância. Olha só. Tenho a média, tenho a variância. Tá? Média, variância. E o último passo será, terceiro e último passo, é o comando da questão que ele quer. Ele quer o desvio padrão. O desvio padrão. Olha só. E quem é o desvio padrão? Lembram dele? O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância
S2. Certinho? Ou seja, a raiz quadrada de 2,0625, não se preocupe, porque nas provas de vestibulares e Enem, esses números são bastante redondinhos. Tá legal? E eu tenho que S, o desvio padrão, a raiz quadrada disso dá aproximadamente 1,40, mais uma casa aqui, 1,435. Perfeito? Então, é isso. Tá aqui. Média, variância, desvio padrão. Atenção especial para variância. Atenção especial para variância, né? Ela que é o cerne, né, da coisa para chegar no desvio padrão. Perfeito? Tranquilidade? Bom, vamos voltar lá para os slides que eu quero mostrar a vocês aquela questão do Enem. Bom, essa questão caiu no Enem, né? Rapidinho aqui. Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Ops, espera aí. Igual ou superior a 14. Vamos observar. Marco obteve média 15. Paulo obteve média também 15. Então, os dois obtiveram média superior a 14. Os dois estão no páreos, estão empatados. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. Pontuação mais regular. O aluno mala no bom sentido, é aquele que se apega a detalhes. O aluno vai cheirar essa palavra regular, não vou dizer nem ler, ele vai cheirar essa palavra regular, já vai remeter o pensamento dele ao desvio padrão. Desvio padrão mede regularidade, tá legal? No quadro a seguir, são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais. A média, a mediana e o desvio padrão dos dois candidatos. Então o cara botou um monte de valores aqui, matemática, português, conhecimentos gerais, a mediana, o desvio padrão e a média que deu empate dos dois, tá? Certo. E aí vem o comando da questão. O candidato com pontuação mais regular, portanto mais bem classificado no concurso vamos ver, se ele quer, se o critério de desempate seria a regularidade, quem foi mais regular? Quem mede regularidade? O desvio padrão, óbvio, o desvio padrão mede regularidade. O desvio padrão mede regularidade. Cadê? Não tem aqui. Bom, se o desvio padrão é que mede a regularidade, quem se desviou menos garantiu uma pontuação maior. Então, resposta Marco. Por que Marco foi classificado? Porque Marco obteve o menor desvio padrão. Tá legal? Então a pergunta que ele fez foi exatamente essa. O candidato com pontuação mais regular, portanto mais bem classificado no concurso Marco? É sim. Mas vamos ver o motivo. Pois a média e a mediana são iguais? Tem nada a ver. Mediana não mede regularidade. Marco, certo. Pois obteve menor desvio padrão. Não vou nem ler o resto. Resposta, letra B de bom. Perfeito? Então essa aqui foi a questão facinho do Enem. Muito fácil. Era só associar a palavra regularidade com desvio padrão. E aí, gostaram da aula de estatística? Foi uma introdução. Próxima aula a gente vai fazer umas questões, como sempre, um pouquinho melhores elaboradas. Eu não gosto de palavra difícil, né? Eu gosto da questão melhor elaborada, tá? E aí sim, a gente entra no módulo de geometria. Vamos ter mais 2 aulas essa semana. Acompanhem nossas redes sociais, sigam o nosso canal. A gente vai deixar gravada essa aula, né? Tanto no Instagram vídeo, né? Quanto no Story, bem como no YouTube. Segue nosso canal lá, Matemática com o Mestre Josivaldo Melo. Tô morrendo de saudade de vocês. Vai passar, fique em casa.
Até mais. Tchau. Calma.